Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu único intuito é agregar conhecimento na sua vida. Meu único intuito é propagar o evangelho do reino de Deus, o conhecimento da palavra aos quatro cantos dessa terra. E eu espero que você seja abençoado por isso. Vamos lá? Fica aqui comigo nos próximos minutos. Nos próximos minutos a gente vai falar muito sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem tratado e sobre liderança. É um dos aspectos que a gente precisa entender. É a passagem de bastão. Eu vejo muitas pessoas hoje que têm muita dificuldade, né, que estão dentro do ambiente da liderança, mas não conseguem fazer essa passagem de bastão com maestria, justamente porque centralizam muito as demandas, centralizam muito as obrigações e simplesmente acham que as pessoas que estão ali, elas não podem fazer como ela. E eu te digo, as pessoas, elas podem ser treinadas para fazer como você faz. Nós precisamos aliviar a carga da liderança, nós precisamos aliviar a nossa carga, nós precisamos aliviar o peso. Então, nós precisamos aprender a treinar pessoas para o ofício, treinar pessoas para que elas cumpram também os seus objetivos, para que elas cumpram as propostas, para que elas consigam gerar frutos e dar resultados. Muitas vezes, a gente fica um pouquinho ofuscado porque a liderança ela é muito desafiadora e ela precisa, sim, de pessoas conscientes da descentralização das tarefas. Eu vejo muitos líderes sobrecarregados e muita gente tem até desistido por causa disso, porque não tem soltado responsabilidade. Você precisa preparar a próxima geração. Nós precisamos preparar a próxima geração também para exercer liderança. Às vezes eu fico olhando assim, eu fico um pouco entristecido, porque eu vejo muitos líderes cansados. Eu vejo muitos líderes desistindo. Mas chegou o tempo da gente chamar essa nova geração na grande e dizer assim, ó, gente, vamos lá, vamos liderar. E um dos principais aspectos disso é, é a questão justamente do Conselho de Jetro. Acredito que você já viu muito, né? Já me viu falar muito sobre isso, tanto nas minhas palestras quanto nos meus vídeos. Quem está na mentoria Liderança Servidora já me viu muito falar sobre isso. O Conselho de Jetro nada mais, nada menos do que é o quê? Delega. Um dos principais princípios da liderança é a questão do delegar, é a questão de você passar o bastão, passar a responsabilidade. Mas não tem condições da gente conseguir passar o bastão sem antes treinar. Então, muitas vezes a gente não tem paciência de pegar na mão da pessoa, treinar. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, principalmente dentro do mercado de trabalho, eu não digo nem dentro da igreja, porque dentro da igreja a coisa é diferente, mas muitas vezes dentro do mercado de trabalho, nós escolhemos pessoas mais pelas suas habilidades técnicas do que pelo seu caráter. E eu te digo, isso é um erro. Nós precisamos escolher pessoas não pelas habilidades, porque a habilidade pode ser treinada. Caráter é mais difícil de você mudar. Só o Espírito Santo, só a palavra, só o poder de Deus pode transformar caráter. Gestor não. Gestor não transforma o caráter das pessoas. O gestor ele pode inspirar, o gestor ele pode influenciar, o gestor ele pode pregar, o gestor ele pode ser a referência, mas ele não transforma pessoas, né? A única forma de transformar pessoas é a decisão da pessoa. Eu preciso mudar. Então, para que essa pessoa ela tome essa decisão, é um processo, leva um tempo. Então, pessoas chegam muitas vezes na sua organização com uma personalidade muito agressiva. E muitas vezes você ainda assim a contrata por precisar de alguém muito habilidoso tecnicamente. E na verdade a gente não se dá conta que a gente está arrumando um problema quando a pessoa ela tem desvio de caráter, desvio de conduta e essa pessoa ela quebra princípios. Porque habilidades podem ser treinadas, mas caráter para desenvolver leva tempo. É um processo muito grande, tá? Então a pergunta que eu te faço é: você está disposto a passar por esse processo? Então contrate caráter e treine habilidades, tá? Então você precisa ter essa mentalidade de querer pessoas perto de você que têm os mesmos princípios que você. Mas voltando ao conselho de Jetro. Renan, e aí, o que é que eu faço? Jetro viu Moisés. Para quem não sabe, Jetro é o sogro de Moisés e essa narrativa ela está em Êxodo capítulo 18. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 18, você vai ver essa narrativa. Jetro, ele olha para Moisés sobrecarregado, porque Moisés tem que julgar a causa do povo. Tinha um peso de responsabilidade muito grande sobre Moisés de ter que liderar milhões de pessoas ali naquela travessia e naquela peregrinação no meio do deserto, o povo de Israel. E Jetro, quando olha para aquela situação, ele vê assim, diz assim, não é possível. Moisés, você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo, você quer mostrar que você é o maior líder e, na verdade, você precisa delegar.
Então, estabelece chefes de pequenos grupos. Então, chefes de 10, chefes de 1.000, e assim vai delegando responsabilidade. As causas que são menores, deixa que esses líderes julguem. E as causas que forem maiores, você mesmo julga. Então, é muito importante que a gente entenda esse posicionamento, para que a gente não sofra. Líder, você precisa passar responsabilidade. Mesmo que isso custe algumas coisas. Mesmo que isso custe alguns erros, mas tudo isso vai sendo tratado no meio do processo. Mas eu estou passando a receita aqui. Renan, isso é muito óbvio. Renan, isso é muito fácil. É. Mas a gente está vivendo uma geração, a gente está vivendo um cenário em que o óbvio ele precisa ser praticado. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Renan, muita coisa que você fala é feijão com arroz. Mas o feijão com arroz ele não pode ser desprezado. Ele precisa ser praticado. Eu vejo muitas pessoas que sabem muito, mas o saber não é garantia da execução. Eu vejo muitas pessoas que sabem, mas não fazem. Conhecem, mas não executam. Planejam e o planejamento fica só nisso, no planejamento. E elas não vão para o campo da execução, para o campo da prática. Então, uma das dores dessa geração é justamente essa. Nós queremos pessoas prontas, então nós queremos pessoas dentro da igreja prontas, e o conselho que eu falei de não pegar pessoas habilidosas com caráter fora de princípio, totalmente fora do eixo, também envolve cenários de dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente está disposto a pegar alguém muito habilidoso e colocar para a liderança, quando na verdade essa pessoa tem um comportamento anticristão. E isso é um problema dentro da igreja. Como também é um problema para as organizações e para as empresas, porque nós queremos pessoas que sejam muito bom no operacional, nas habilidades técnicas, mas muitas vezes a pessoa tem problemas de convívio, tem problemas emocionais, não conseguem gerar conflito, ser gestores de conflitos, não conseguem viver em comunidade, não conseguem ter senso de equipe. Então tem pessoas muito difíceis para trabalhar em equipe. Então, tudo isso precisa de um olhar da liderança com um pouco mais de sensibilidade para entender o que precisa fazer, a decisão que precisa ser tomada e a gestão do grupo. Nós precisamos entender esses aspectos, tá? Então eu quero convidar você, líder, a aliviar um pouquinho o teu peso. Eu tenho certeza que se você orar a Deus, Senhor, manda cooperadores, eu preciso de pessoas, vai haver oportunidades para que você faça diferente. Mas é necessário, sim, tomar uma iniciativa nesse aspecto. Um dia você vai precisar passar o bastão. Um dia você vai precisar. De um jeito ou de outro você vai precisar. Eu falo muito sobre isso.